Como a gente pode fazer para entender as unidades de medidas do CSS, como o pixel, porcentagem, VH, VW, dentre outras mais, de uma vez por todas? Então, eu quero te mostrar de uma forma bem simples como a gente pode entender, sem deixar dúvidas, das mais usadas no dia a dia, no estudo e principalmente no trabalho. Vamos lá? Vejam bem, observem comigo aqui, eu criei um container que está cinza, aqui atrás é o próprio corpo, né, o body do HTML, que está branco normal, e eu criei um simples quadrado. Vamos olhar o código aqui HTML, bem simples, tá? Criei aqui o container, né, com justificar content e mais alguns atributos para que a gente deixe ela da forma que a gente deixou, tá bom? Mas isso é o necessário para a gente começar a entender. Então vamos começar com o pixel. Observe bem, medidas é equivalente a essa div que está dentro do container, que é justamente essa div vermelha aqui. Quando a gente usa o pixel, a gente está dizendo que ela vai ter uma quantidade de pixel. E para quem não sabe o que é pixel, pixel é tudo isso que você está vendo agora no seu celular ou no seu computador. Pixel é a quantidade digamos, de LEDs, digamos, de bolinhas que acendem na tua tela. Então essas bolinhas, esses pixels, eles acendem ou apagam de forma intencional pela máquina, pelo que está vindo, para que seja exibido alguma informação para você, como nome e outras coisas. Então, imagina que a gente tem várias pintinhas na tela, que a gente vai pintando elas para desenhar tipo o número 2. Então a gente apaga todas as outras, deixa tudo apagado, mas a gente vai pintando de branco para criar um 2 de pontinho em pontinho. Esse é o pixel. Quando a gente define que é 100 pixels, a gente está dizendo que a gente vai pegar 100 pixels de altura e 100 pixels de largura. E isso é o resultado. Aqui dentro, daqui para cá, na minha tela, no meu computador, existe 100 pixels de altura e 100 pixels de largura. Por isso eles ficam dessa forma aqui. Mas se a gente olhar bem, essa medida não é interessante quando a gente quer deixar algo responsivo. E sim a gente quer deixar fixado um tamanho na tela, como é esse caso. E aí a gente parte para a segunda medida, porque aqui tem um problema. Na minha tela pode ser um monitor com menos resolução, digamos assim. Então 100 pixels aqui pode ser que seja maior, porque a quantidade de pixels são maiores na tela. Como assim? O tamanho do pixel, tá? O tamanho do pixel maior. E isso acaba deixando maior os elementos. Se a gente for para uma tela com muito mais resolução, tipo, por exemplo, uma 4K, o que é um 4K? É basicamente a mais pixel em tela. Então, se eu tenho mais pixel em tela para um tamanho de um monitor igual a esse que eu estou, logo, o tamanho de 100 pixels parece a mesma medida que se eu botasse 50 pixels aqui. E isso, assim, você só iria perceber se tivesse 3 monitores com pixels diferentes na tela e você diria, poxa, na minha tela está funcionando dessa forma. Na minha tela está mostrando o tamanho correto que eu quero na tela usando o pixel, mas na tela do meu amigo tá estourando, tá passando, tá... Já aconteceu isso com você, eu tenho certeza. E aí a gente começa a usar outras medidas. E agora a gente vai para porcentagem. Na porcentagem é bem simples. Porcentagem, basicamente, eu posso dizer aqui, ó, eu quero que 80% você ocupe. Mas aí é que tá, 80% de quê, né? De quê? Olha bem, viu que eu coloquei aqui uma div, um container? E agora eu botei 80%. E ela está centralizada na div aqui cinza, que é o nosso container, tá? Esse carinha aqui. Então, ele pega 80% do seu elemento pai, que é a div cinza. Logo, ele nunca irá passar do elemento pai. Se eu falar aqui que ele vai ter 100%, logo, você vai ver que ele vai pegar a largura exata
do tamanho que tinha para ele usar o 100% da DivPy, do container. E se eu quisesse que ele passasse dessa cinza para branca, você perceberia que nada iria acontecer. Porque, ó, se eu botar 200%, que era para ser o dobro, né? Olha que vai acontecer nada. Ela chegou no seu limite, 100%. Ela travou aqui, entendeu? Então, essa medida você vai usar para quando você quiser usar um tamanho na sua tela que você quer que ele sempre respeite o tamanho do pai, tá? Isso aqui é usado em divs como container, tipo isso, tá bom? E aí tem a outra medida, que é o VW e o VH. Qual a diferença do VW para o VH? O VW é largura e o VH é altura, né? Então, assim, eu não vou trabalhar aqui com weight com vocês. Vou mostrar tudo isso acontecendo no if, aqui, né? Nesse if aqui. A gente vai pegar esse if aqui e vai colocar aqui de novo, 80. Preste atenção agora. E vou dizer que vai ser VW. E também vamos dizer que o position dele é absolute, tá bom? Por quê? Aqui no absolute, a gente vai perceber que a gente vai deixar a div flutuante, né, não respeitando o pai. Mas antes disso, vamos tirar, né? Vamos ver como funcionaria com a div respeitando o seu pai. Você vai perceber agora que 80%, ó, não é 80% de fato, né? Você tá vendo, ó, como assim 80% isso aqui, né? Tipo, 80%, se a gente olhar aqui direitinho, ó, você tá percebendo que ele não tá mexendo aqui, porque ele está respeitando o tamanho completo do nosso navegador. Então isso aqui não influencia. Se ele fosse porcentagem, ó, vamos botar a porcentagem para você ver, tá? Olha a diferença. 80%, tá? Salvei. E agora, olha, por quê? A div cinza, ela diminuiu. Se ela diminuiu, a porcentagem aqui também, ela vai se basear no tamanho que ele tem para trabalhar. Então 80%, ó, ela sempre vai ser 80%, ó, não importa para onde ela vai. Ela só vai barrar ali ó, quando chegar no texto, ó, porque o texto está empurrando a div, né? Mas, ó, sempre vai ser 80%, equivalente ao que ele tem, entendeu? E aí, a gente vai perceber uma coisa agora, tá? Essa é 80%. Agora vamos voltar para o VH. 80 VW, tá? Isso, pronto. É VW, tá? Eu acho que eu tava botando VH, né? Vou tirar. Aí vocês estão vendo que 80 já tá estourando, quando tivesse usando 100%, né? Eu vou botar agora 50 VH. Nem a pau que tá usando 50% disso aqui, né? Vamos botar 60. Olha, 70. Então, veja só, a gente percebe que ela não está se baseando aqui no tamanho do seu pai, mas em sim um contexto completo aqui para a gente utilizar. Olha que interessante isso, né? A gente começa a perceber como é as coisas. Vamos usar o position absolute para que a gente consiga verificar o que vai acontecer aqui, tá? Então eu botei posição absoluta aqui e vamos só ver se ela vai estourar quando eu botar 80. Agora a gente tá vendo o que está acontecendo aqui, né? Olha o tamanho agora que ela tá usando. Ela tá pegando 80% da tela. Ah, José, como tu sabe disso? Vamos botar 98%. Calma aí, que o container ele vai atrapalhar aqui por causa da centralização, tá? Vou tirar as centralizações deles, tá bom? Porque ele vai querer centralizar na tela, né, gente? Então ele vai querer se ajustar ali e não vai mostrar o real pra gente, tá? Vamos tirar essa centralização, vamos deixar assim. Pronto, olha lá. A gente tá vendo aqui, vamos tirar aqui mais, vamos voltar aqui o pixel, né? Vamos botar 80 aqui de novo. Olha lá, olha a diferença agora, tá? Vê a diferença. 80% da tela, tá? Da tela. Porque se eu botar 90, vamos lá, 90, viu? E 100. Vou botar 95 para você perceber que tá pegando realmente a tela lá. 95, então falta 5% para preencher. Se eu botar 98 aqui, faltando um pouco, e se eu botar 100,
que é o máximo, ela vai preencher a tela completa. Então, caso você queira fazer algo, um exemplo, isso aqui serviria como agora, um menu fixado na tela, e você quer que sempre fique com o tamanho exato, né, do dispositivo que vai estar lá, né? Então, geralmente a gente usa o VW, para ele vai ficar absoluto aqui em cima fixado e vai sempre pegar o tamanho da tela, não importa, ó. Agora sim, eu vou ter que mexer no navegador. E se eu mexer no navegador, ele vai respeitar o que o navegador tem, ó, tá vendo? Isso que acontece. E aí, a gente agora vai usar o Rain, tá? Eu vou usar essas três como exemplo, porque as outras são baseadas nelas, tá? Como polegada e outras coisas. Mas o que a gente vai usar mais é o Rain. Tem o Run também, né? Mas eu vou usar o Rain, tá bom? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? Eu vou voltar aqui o código para deixar em 80% mesmo aqui, tá bom? Que a gente vai usar agora o Rain. E geralmente a gente usa o Rain no posição absolute. No posição absoluta, ó. A gente usa o Rain em fontes, tá? É como a gente estivesse usando fontes. A gente vai descobrir agora como vai usar o Rain para deixar as fontes responsivas. Eu tenho certeza que você já se deparou com o momento, né, que a gente coloca uma fonte, um exemplo, no PC, e a gente vai ver no celular, fica um tamanho de uma fonte desse tamanho no celular, ou vice-versa, né? Então, vamos lá. Vamos centralizar de novo aqui para ficar mais fácil a gente visualizar, né? Vamos botar um justificar contente center e uma lá item center aqui para a gente centralizar aqui no meio da tela nosso elemento, tá bom? Então, eu centralizei aqui e aqui está nosso texto, teste de medidas. E olha lá, se tu olhar direitinho, tá em pixel. Aí eu vou botar aqui 30, 40 pixels. Pô, ficou bonito. Não ficou bonito, gente? Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é o que eu vou fazer, ó. Eu vou simular um celular aqui, tá? Um iPhone 12 Pro e vou carregar a tela. E, tipo assim, perceba bem que ficou assim grande, né? Vamos focar na fonte. Olha como ficou, tipo, ela cortou aqui, ficou grande, tá? Então, eu vou deixar assim, a gente pode até ver por aqui como fica, ó, ela ficou grande. Ela não tá respeitando o tamanho que a gente queria. Então, ela basicamente, a gente não vai ver tudo efeito assim também na nossa tela, porque ela depende muito de quantidade de pixel. Ela vai fazer cálculos aqui, tá? Então, exemplo, eu vou botar agora, do lugar de 40, eu vou botar um Rain, tá? Um Rain é basicamente baseado em 16 pixels, um Rain. A gente pode botar 0.1, 0.2. O que é que acontece? O Rain, ele pega nossa fonte que está no root, que é o 16, esse valor pode ser mudado, né? Você pode setar o valor que você quiser na base do root do seu navegador, mas o padrão dela vem 16. Então, se eu falar que ela é um Rain, ela está dizendo que a fonte é 16 pixels, tá? É 16 pixels. A gente vai fazer umas coisas aqui para a gente ver uma coisa. A gente não vai perceber muito a diferença aqui. Então a gente vai tentar usar o simulador aqui de celular para ver se ele simula os pixels, porque aqui o Google tenta simular pixels de forma diferente, entendeu? Deixa eu tentar deixar responsivo aqui para a gente ver se ele vai realmente simular alguma coisa. Ela não vai, gente. Não vai. A gente conseguiria ver em um celular, tá? Essa diferença de fonte para fonte. Mas vamos lá. Você, basicamente é o seguinte, eu coloquei quatro não, é um Rain agora. Esse tamanho que tu tá vendo aqui, basicamente vai ser para o celular ou para qualquer aparelho. A mesma forma que eu tô enxergando aqui, alguém que tá com o celular com um iPhone, que os pixels é muito pixel em tela, vai enxergar. É como o próprio Rain, ele tratasse para você e fizesse um cálculo, tipo assim, ó, para você 16 pixels é 16 pixels. Mas talvez para um cara que está usando um iPhone ou uma tela 4K, 16 pixels não seja 16 pixels, ele tem o dobro de pixels que você tem. Então ele vai calcular e vai botar, por exemplo, 2 vezes mais, tipo 32. Então, enquanto você está vendo 16, a pessoa está vendo 32, mas no final das contas o tamanho fica o mesmo calculando. Diferente que a diferença é que se você tivesse botado, exemplo, 16 pixels aqui, ia ser exato, é uma medida exata. É a mesma coisa, não mudou para mim.
tá? Mas quando a gente for fazer em algum outro lugar, quando você estiver principalmente fazendo projetos para trabalho de empresa, você iria perceber que quando alguém testasse em algum outro aparelho ou em outra coisa, ia dizer, ó, tá muito grande a fonte. E tu vai dizer, pô, meu, eu deixei tudo o tamanho certo, velho. Por causa disso, tá pixel. Então 16 pixels para você é um tamanho, depende do seu monitor. Para outra pessoa, se tiver um pixel muito mais, uma tela com menos resolução, tipo HD, que aqui a minha foi HD, a pessoa pode pegar um HD, então 16 pixels ficaria um tamanho de fonte deste tamanho aqui, tá entendendo? Então, basicamente é isso, para você entender como deixar as coisas responsivas. Aí você vai encaixando uma coisa na outra, bota a fonte como Rain, né? Bota a medida com porcentagem para ela tá a porcentagem aqui baseada no pai, e aí você usa flex. Existe o flex one também, tá? Que a gente pode ver. Só que o flex one a gente usa geralmente para outras coisas, tá? Um exemplo. Essa medida aqui, ó, a gente tá com 8 e o it aqui em porcentagem, né? Se eu falar assim, ó, um flex one, ela basicamente é uma medida também, tá? E a gente diria o seguinte, ó, flex one quer dizer que preencha todo o espaço do pai. E ela preencheu todo o espaço do pai. Tá vendo aqui? Todo o espaço do pai foi preenchido. Se eu chegou e dizer assim, ó, eu quero que ela preencha a metade, então é 0,5, equivalente a 50%. E voilá, também estaria preenchido, tá? E se você quisesse que ele preenchesse tanto na altura como na largura, é só a gente acabar com a festinha aqui do centralização, tá? E aí, o que é que iria acontecer? Olha lá como já ficou, tá vendo? Ela preencheu completamente, mas aqui está metade ainda, porque a gente disse que era 0,5. E se a gente colocar 1, ela preencheria toda a parte do pai aqui na tela, para que a gente pudesse trabalhar de outras formas. E aí, o Flex One faz mais sentido quando a gente tem duas divs iguais. Eu vou copiar com a ID mesmo, tá? Então a diferença é só que aqui, ó, eu vou colocar o style só pra gente ter uma noção e vou botar um background de outra cor. Vou botar um background aqui, ó, de aqua, tá? Olha que legal. Ela dividiu no meio, ela fez um cálculo e dividiu por igual a nossa medida. Então ela pegou um elemento e pegou outro elemento e dividiu ela por igual. E aí, se a gente botasse outro elemento com o Flex One, ela ia sair dividindo sem quebrar. Então, ó, se eu fechar aqui, ó, pode ver que ela vai preencher mais e vai ficar sempre usando, né? Querendo calcular e deixando tudo flexível, usando o Flex One. Isso também é uma unidade de medida. O Rain e o Run, a gente usa em fontes, tá? E aí, Josué, isso vai deixar responsivo? Vai sim, tá? Use o Rain, pare de usar mais pixel e use Rain nas suas telas, tá? Use Rain nas fontes e use porcentagem ou Flex One. Eu uso muito Flex One, como vou fazer container tipo esse. E dentro, quando eu quero fazer tipo uma... aquela telinha que a gente tava antes, né? Deixa eu voltar aqui pra gente ver. Deixa eu tirar isso aqui. Salvar e tirar esse flex aqui. Pronto, dessa forma que tá aqui, ó, eu uso a porcentagem para fazer tira, tipo essa, ó. Eu quero que tenha um elemento dessa forma. E eu quero que ele sempre respeite esse tamanho sem invadir aqui e sem voltar, que sempre seja esse tamanho. Aí eu faço com porcentagem, respeitando toda a harmonia aqui do flex. E era isso que eu queria mostrar para vocês, como usar todas essas medidas corretamente para que você possa deixar tudo flexível, responsivo no seu site, no seu sistema, ou sei lá onde você vai fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu garanto que vai ter várias aulas tops que vai mudar a tua forma de pensar e de entender a programação.